Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas, seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada 15 dias eu entrevisto mulheres sensacionais que dividem conosco suas histórias e dão dicas imperdíveis de negócios. Então fica aí até o final porque vale a pena, tá? Bom, antes de começar, vamos aos recadinhos rápidos aqui para o canal do YouTube. Gente, para colaborar para o crescimento desse projeto é super fácil. É só se inscrever no canal, curtir, comentar e deixar o vídeo rolar para a gente espalhar esse podcast por aí. Bom, para quem prefere ficar só no áudio mesmo, eu deixo aquele pedido que já está repetitivo aqui, mas que eu vou continuar repetindo até funcionar, que é sobre o Orelo. Gente, escuta o meu podcast por lá, que é uma plataforma brasileira feita para valorizar e monetizar o nosso trabalho. Então, cada vez que um episódio toca por lá, eu recebo aqui os meus 3 centavos e fico feliz da vida, porque esse é um grande incentivo. Tá? E lá pelo Orelo também, você pode apoiar o podcast com o valor que você quiser e a frequência que quiser também, que também é ótimo, né? Então, fica aí a dica, tá bom? Bom, mas agora vamos ao que interessa, o carnaval. Melhor ainda, o Carnaval das Mulheres de BH. Bom, mas vamos voltar um pouquinho na história dessa festa na capital mineira para a gente entender melhor o significado que ela tem. O Carnaval de BH ele já teve alguns altos e baixos. Na minha vida, praticamente toda, infância e adolescência, o período era de baixa. Carnaval era época de viajar. Ficar na cidade era derrota. Então, a gente costumava dizer que a gente podia correr pelado na rua, tomar sol, no meio da avenida principal da cidade, que ninguém ia ver. Era uma cidade fantasma mesmo. O que bombava em Minas era ir para a praia ou para alguma cidade do interior. Por isso que é difícil até de acreditar nos últimos carnavais que eu passei na cidade. Multidão na rua, trio elétrico, mas essa retomada tem mais história do que muita gente imagina. Quem vem de fora, ou então os mais novos, podem apenas ir para a rua curtir uma festa. Mas o Carnaval de BH é muito mais que isso. Mas como foi que isso começou mesmo? Deixa eu situar quem não conhece essa história. O ano era 2010. A Praça da Estação, um dos cartões postais da cidade, saía de um período de revitalização. Alteração na área de embarque e desembarque de trens, criação do museu, uma fachada revitalizada muito bonita e um espaço bastante amplo logo em frente, sem árvores ou bancos, seguidos da criação do Boulevard Arrudas, uma avenida um pouco mais larga, cobrindo o rio, que segue aquele trajeto. A ideia parecia ser a criação de um espaço de eventos públicos. Daí, a indignação causada pelo decreto do então prefeito Márcio Lacerda, proibindo a realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação. Começou, então, uma movimentação por parte de um grupo, acredito eu que majoritariamente formado por estudantes, pela ocupação da cidade. E confesso que já não lembro bem em que momento veio o movimento Fora Lacerda, porque eram os movimentos que, por vezes, se confundiam. O resultado dessas discussões foi a Praia da Estação, um movimento de protesto até lúdico, meio espontâneo, em que as pessoas levavam seus apetrechos de praia para a Praça da Estação para aproveitar os dias de verão na fonte. Gente, só minha BH para protestar assim tão lindamente. E no primeiro dia desse protesto, a gestão do museu, vendo a movimentação do lado de fora, decidiu não ligar à fonte. Mas, de novo, os praieiros deram seu jeito. E passando o chapéu para recolher contribuições, conseguiram um caminhão-pipa que completou a festa. E assim, criava-se uma tradição. O movimento seguiu acontecendo, e junto com ele foram chegando outros movimentos. A bandinha que tocava e animava os banhistas cresceu e virou uma pequena bateria de blocos de carnaval. E daí para frente eu nem preciso dizer que as pessoas se conheceram, vários blocos se formaram, cresceram, se diversificaram, a praia se expandiu e virou um tanto de outras coisas. E eu não estou dizendo que todo o ressurgimento do carnaval se deve unicamente a esse movimento. Tem muitos outros aspectos envolvidos, mas a essência do carnaval de BH está muito associada a essa manifestação política, a ocupação do espaço urbano. A praça, a rua, são os nossos espaços de convivência, de encontro, de manifestação. E a praia da estação foi, por muito tempo,
abre aspas aqui para Milene Miliano, um espaço de reivindicação por justiça social e democracia autêntica, fecha aspas. Eu preciso ressaltar aqui também a importância da ocupação do espaço urbano dentro desse movimento carnavalesco. O carnaval, a rua, ainda é um espaço de reivindicação, de manifestações diversas, da diversidade, do corpo livre, do direito sobre os nossos corpos e tantas outras. Mas aí eu me pergunto, e te pergunto também, e qual a importância de falar da participação das mulheres nessa festa? Será que só agora, recentemente, assim, que elas começaram a participar e organizar os eventos? Bom, vocês devem imaginar que não, né? Mas não foi assim que a história foi contada. Inclusive, a presença feminina foi apagada, por exemplo, dos registros de escolas de samba do Rio. Mesmo Ivone Lara, hoje conhecida cantora e compositora, ela era impedida de assinar as suas composições para as escolas de samba. Mesmo quando já era considerada uma diva do samba, lá na década de 1960, ela tinha que deixar o primo assumir a autoria de suas composições, porque não era socialmente aceita essa participação feminina entre compositores. Na época, o papel das mulheres se restringia à cozinha. E é por isso que eu vou falar da atuação das mulheres nessa festa e mostrar como elas fazem o carnaval acontecer. Eu convidei, então, uma participante ativa do Carnaval de BH, uma dessas mulheres que fazem a festa acontecer, e ela ainda traz questões sociais para a pauta. A Luísa Nascimento é uma das organizadoras do bloco Bruta Flor, um bloco feminino e feminista, e também é regente do bloco e cantora. Mas então, vamos escutar o que ela tem a dizer. Oi, Luísa, seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios, experiências, vivências femininas. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Bem demais. Obrigada pelo convite. E aí, como é que você tá? Tudo jóia, tudo jóia. Obrigada, né, por comparecer, assim, apesar dos vários acontecimentos aí, mas no final deu certo, né? Bom demais, bom demais. Pois é. Então, vamos lá, começando pelo começo, né? É bom, conta pra gente, fala pra gente um pouquinho de você. Então, eu sou a Luísa de Paula, eu sou atriz, cantautora, percussionista e arte educadora. Então, minha trajetória na música, antes dela começar, né, veio através do teatro, assim. Comecei a fazer teatro e o teatro me levou para a música. E E aí, a partir daí que eu fui encontrar assim, o campo da docência, né? Que eu acho que é o principal campo que eu atuo hoje conciliando com o trabalho artístico. Assim. Então é isso, eu tenho um trabalho na música com a percussão, sou percussionista, dou aula de percussão também, tenho um trabalho com o pandeiro, que é o instrumento que eu mais domino, e esse trabalho com a docência, né? De dar aula, conciliando aí o teatro e a música o tempo todo. Assim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você dá aula de quê? Eu dou aula de corpo em movimento para crianças, já dei aula de teatro também, muitos anos, e dou aula de pandeiro, né, que é um instrumento da percussão que eu mais domino, e tem alguns projetos na cidade, aqui em Belo Horizonte, principalmente com foco nas mulheres. Então, tem um projeto chamado As Pandeiristas, em parceria com a Manu Ranila, com a Ana Lages, e aí a gente ensina as mulheres a tocar pandeiro nas praças da cidade. E com relação à aula de percussão, esse é o meu principal trabalho, assim. E aí é Legal. isso, com Tô o até teatro anotando. vem. Não, eu falei que eu tô até anotando aqui ó, as pandeiristas para eu procurar aqui e saber mais. Eu tenho pandeiro, adoro Ah, pandeiro. interessante. Não, procura, legal demais. Mas aí é isso, né? No trabalho, assim, como artista da música, eu tenho uma banda chamada Ponto 4, onde eu atuo como compositora, cantora e percussionista, além de arranjadora também, né? E tenho esse projeto, As Pandeiristas, e sou regente do Bloco Bruta Flor, que é um bloco feminista aqui de BH. É isso. Bacana, que é inclusive um dos tópicos da conversa de hoje. E você falou que está Exato. estudando ainda também. Você está estudando o quê? Sim, eu faço licenciatura em teatro na UFMG. Eu estudo teatro há uns anos, né? E aí escolhi fazer essa trajetória acadêmica também, assim. Ah, que Então, legal, tô menina. por lá. Eu comecei o curso de teatro há um mês, eu tô amando.
Ai, Amando. que legal! É, Nossa, é, eu fico feliz demais quando eu tô legal, sabendo né? que as pessoas estão fazendo teatro. Bom Tô demais. amando. Eu e meus meninos. Os dois entraram Que também. Eu ótimo! amo, não querem sair de jeito nenhum. Legal demais. Teatro é vida, né? É Nossa, é vida muito. mesmo, Eu assim, sempre chego, eu porque falo que é igual podcast. Eu chego, assim, eu fico meio apreensiva, ai, o que que eu vou falar, o que eu vou fazer, como é que vai ser, aquela sensação de pegar, ai, nem quero muito fazer. Mas aí depois, quando passa, é revigorante, assim, sabe? É muito bacana. A sensação é muito boa, com assim, você fica, ai, eu certeza. consigo, é muito legal. É o corpo em movimento, né? E é o encontro com o sujeito também, assim. Então é uma coisa até política, né? Assim, é o exercício do teatro, por mais que seja uma brincadeira de criança, que é um exercício teatral que você vai fazer numa aula, assim, ele tem ali até um viés político em si, né? Sem você ter que acrescentar nada, assim. Então eu sou suspeita para falar do teatro porque eu acho que ele tem um significado, assim, né? Uma coisa simbólica também muito engrandecedora, assim, para a gente enquanto sujeito e socialmente também, né? Eu Uhum. acho que ele faz uma transformação, assim. Nossa, outro dia eu estava conversando com um colega lá, assim, viajando nisso, como que você entra ali, você meio que pode ser o que você quiser. A gente estava discutindo isso sobre os papéis, sabe? Porque na sociedade, Uhum. assim, você tem uns papéis também que você assume ali, vive aqueles papéis. E aí a gente discutindo, eu pensei, pô, realmente interessante. Só que a diferença é que fora do teatro, são os papéis que meio que são impostos para você, né? E lá É, dentro você pode escolher o papel que você quer. Eu achei, assim, ah, amei. incrível, né? Sensacional. Mas, enfim, vamos entrar no assunto, né? Bora. Tcharararara. Conta pra gente, desde quando que você acompanha, que você está no Carnaval de BH? Olha, então, o meu início no carnaval, ele foi meio que como foliã e como batuqueira, já tudo de uma vez só, assim. Eu entrei para o carnaval como batuqueira em 2015 e é legal essa história, assim, porque o primeiro bloco que eu fui participar foi o Bruta Flor, né? Era um bloco, o Bruta Flor estava começando naquele momento, assim, eram os primeiros meses do bloco, enquanto bloco mesmo. E aí eu tinha o interesse de tocar, eu nunca tinha tocado nenhum instrumento de percussão até então, assim, só de fazer barulho, mas não tinha nenhum conhecimento, e fui para o Bruta Flor nesse interesse de aprender a tocar, porque era um bloco que recebia mulheres que estavam ali, assim, num primeiro contato com os instrumentos percussivos. Então, antes, assim, eu também fazia parte daquele grupo que estava em BH e sempre viajava no carnaval, não conhecia muita coisa, essa retomada do carnaval também era recente, né? Até 2015 tinha relativamente pouco tempo que o carnaval estava sendo retomado em BH, nesse viés político, né? De ocupação da cidade e tal. Então eu entrei para o carnaval assim, em 2015, querendo já tocar no Bruta Flor, e a partir de então as coisas foram acontecendo, assim, eu, né, fui me envolvendo com o bloco, até porque o bloco tem as suas características específicas, assim, eu fui me identificando com elas e fui ficando, assim. Foi mais ou menos por aí. Assim, no segundo semestre de 2015 foi onde tudo começou, assim. E eu conheci o Bruta Flor por causa do teatro, né? As fundadoras do bloco, elas chamam Cláudia Manzo, Gal do Vale e Vi Coelho. Cláudia Manzo é uma cantautora chilena que mora aqui em BH, tem um trabalho belíssimo. A Vi Coelho também é uma cantautora aqui de BH, ela é integrante do Negras Autoras, é um outro coletivo assim, que tem um significado artístico, político na cidade muito potente. E a Gal do Vale é uma percussionista, uma das primeiras mulheres a se colocar como percussionista na cidade mesmo, assim. Então ela tem uma trajetória muito significativa na música e para as mulheres também. E elas fundaram o bloco. E a Cláudia e a Gal trabalhavam no projeto Valores de Minas, no programa Valores de Minas, que era um programa social voltado para a juventude, onde ofereciam cursos de teatro, música, dança, e eu fazia teatro lá. Então eu conheci essas artistas lá e fui para o bloco delas a partir desse contato. Então, a partir daí que tudo começou, assim, que eu fui aprender a tocar um instrumento, enfim, conhecer o repertório, né, e conhecer as características do bloco, que eu vou falar mais um pouquinho, né, mas que me fizeram apaixonar, assim,
não só com o carnaval, mas com a música mesmo, assim, sabe? Uhum. Nossa, eu tô achando muito massa. Isso também não é à toa que eu puxo só o carnaval de BH. Eu falo que não adianta, não é um carnaval de rua qualquer, né? Você vê, você mesmo, Sim, você acaba que hoje sua profissão, assim, né? Você é percussionista e começou com o carnaval, né? E você tinha quantos anos? exatamente. Em 2015, na época, eu tinha acabado de fazer 16 anos. De Ah, 15 para 16 anos. É, olha novinha. só. Eu não podia nem sair de casa com 15, 16 anos, menina. Nossa Pois Senhora, é, sei uai. lá, na confusão. Menina, menina demais. E querendo envolver, assim. E foi bom demais, né? Porque é isso, assim, tem um significado na minha carreira imprescindível, assim. Se não fosse Bruta Flor, talvez eu nem tivesse essa carreira hoje na música e tivesse desenvolvendo essa trajetória, né? Uhum. Porque eu acho isso muito incrível, essa característica do bloco, que hoje já existem em outros blocos e que também já foi ponto de partida para muita gente, mas essa característica de nós vamos abrir um bloco para mulheres e aqui a gente recebe mulheres que nunca tocaram e, enfim, aqui, para quem não tem condição de tocar, nós vamos desenvolver instrumentos para essas mulheres também, né? Porque tem uma questão financeira, econômica no meio disso tudo também, né? Dessa construção desses coletivos. E eu acho que isso me abraçou demais, assim. E aí, enfim, né? A partir daí as coisas foram acontecendo, assim. Então Pois eu é, acho que. Pode aí falar. você é, entrou, começou como tocando na bateria, e aí depois passou a regente, como é que foi? Hoje você está na Pois é, organização também ou não? Você canta e isso. rege o bloco. Então, hoje em dia, no Bruta, acaba, já tem um certo tempo, assim, que acaba que eu faço meio que parte de tudo, assim, né? Da produção, da área vocal e da área percussiva, e da regência. Então, o que que aconteceu? O bloco Bruta Flor, né? A história dele é essa, foi fundado em 2015 por essas três artistas que eu citei, Só uma e dúvida, rapidinha, sim. rapidinha. Já tinha algum outro bloco feminino? Ou ainda não? Olha, então, a gente até chegou a fazer uma espécie de pesquisa, assim, para entender sobre isso, né? E aí, o que que acontece? Em BH, já existia o BAC de Mina, que é um bloco de maracatu, né? Voltado para mulheres. A única diferença é a seguinte, e aí a Dani Ramos, que faz parte da organização, vai saber falar disso com mais propriedade, né? Que é uma percussionista, assim, que também tem uma trajetória muito significativa na cidade, que abriu o caminho para muitas de nós, né? A Dani, assim, é uma referência para todas nós também. Ela faz parte da organização do BAC de Minas, ela vai saber falar melhor do que eu, mas a diferença é que o BAC tinha um envolvimento com organizadores homens também. Então, o BAC veio antes, mas tinha essa construção coletiva que não passava somente por mulheres. E aí, ao fazer essa espécie de pesquisa, a gente viu que tinha um bloco que foi fundado em 2009, mas a gente não tem mais informações sobre ele, que era um bloco de carnaval só de mulheres também. Mas como a gente não tem informação, não conseguiu nem encontrar outras pessoas que pudessem falar sobre essa experiência, a gente acaba que toma como referência assim, de um bloco que ficou e desenvolveu uma história, um trabalho na cidade, conectado com os tempos atuais, né? Que é o BAC de Minas. E aí, depois do BAC de Minas, que já existia há um tempo, veio o Bruta Flor, mas nesse lugar de fazer um bloco criado por mulheres, produzido por mulheres, para mulheres. Claro, né? Tipo assim, em determinado tipo de serviço, é óbvio que a gente vai contar com os homens, e a gente, né, a pegada do bloco também não é muito nesse lugar de exclusão, mas de pensar uma construção coletiva ali em alguma medida, né? Uhum. Então, foi isso, assim. Bruta Flor sempre foi nessa pegada de ser por mulheres. Então, o que aconteceu foi isso. A, o que compõe o bloco, assim, que é um diferencial, é porque o Bruta Flor é um bloco que ele valoriza a música autoral de Belo Horizonte. Então, o repertório do bloco, ele é composto por músicas de compositoras de Belo Horizonte e região, né, assim, em geral. Mas essa é a principal característica do bloco. O que contribuiu muito para que eu me envolvesse de uma maneira significativa. Por quê? Nós não tocávamos músicas do carnaval, né? Assim, que qualquer pessoa pudesse identificar e tal. A gente dava esse protagonismo para as cantautoras de BH. Então, essas músicas não eram tão conhecidas,
muitas vezes o repertório não estava no YouTube, não estava numa plataforma para que as pessoas pudessem ouvir. Isso significa que você precisava estar no ensaio e que a gente conhecia essas músicas através da oralidade ou convidando esses artistas para fazer parte dos ensaios, o que eram encontros muito potentes também, né? Então, isso me envolveu muito, porque eu ia aos ensaios, eu gostei, né? Estava aprendendo a tocar, não faltava nenhum ensaio. Uma música, às vezes, que ninguém conhecia, eu aprendi a cantar muito rápido. E aí eu fui nesse lugar, assim, meio que de quebra-galho, assim, sabe? De quem... Ah, não, essa música aqui eu sei, esse ritmo eu lembro. Então, vamos lá. E aí eu fortaleci a Cláudia, fortaleci a Gal, né? A Vi, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, assim, né? Cada artista também, com os anos passando, foram construindo suas trajetórias. A Vi se tornou mãe no meio do caminho também. E aí a Cláudia foi ficando mais com o bloco, assim. O bloco teve o seu primeiro cortejo em 2016, né? E em 2017 eu já assumi a regência com a Cláudia, porque, como ela é artista, né? Ela estava gravando o disco dela no processo de gravação do disco. E esse trabalho de reger um bloco, de produzir um bloco, ele é um trabalho muito grande, né? Se a gente for analisar a demanda, as demandas específicas, é muito trabalho. Então, você precisa de uma equipe, pelo menos, para as coisas funcionarem assim, de forma tranquila. Então, eu acabei começando a dividir essas responsabilidades com ela. Obviamente, tinham outras mulheres também, né? Que foram compondo esse núcleo de produção do bloco e tal, mas acabou que essa parte musical me pegou muito. Então, foi a partir dessa demanda, ainda bem que a Cláudia precisou gravar esse disco. Cláudia, muito obrigada. Porque eu acabei nesse lugar, assim, eu regia um negócio, a Cláudia cantava, eu ia lá e regia uma música. A gente ia revezando, né? Às vezes ela não podia, eu pegava um ensaio, e foi tudo dentro do bloco, assim. Eu tenho a memória até hoje do primeiro ensaio que eu fui reger, e eu não sabia nem como fazer, assim, né? Eu tinha ali, claro, a memória dela executando aquela atividade, mas é um tipo de coisa que, ao mesmo tempo, você também vai percebendo que cada um descobre a sua maneira de reger, né? E aí eu lembro, assim, de olhar para aquele coletivo, tava todo mundo me esperando ali na roda, e eu meio assim, por onde que eu E começo? agora, Sabe? né? Assim, e aquela coisa, assim, de todas as mulheres ali envolvidas, nesse lugar do, olha, nós estamos juntas, cada uma aqui está num nível e está tudo certo, sabe? Esse é o lugar que a gente tem para construir isso mesmo. Então, eu sempre fui muito acolhida. Então, esse processo de desenvolvimento para me tornar regente, para me tornar cantora do bloco, por conhecer o repertório, ele foi acontecendo assim de uma forma muito natural e eu sempre tive um espaço muito acolhedor, assim, sabe? Não é porque eu faço parte da organização do bloco, não, mas quem conhece Bruta Flor sabe disso. A gente realmente, assim, trabalha nessa pegada de acolher essas perspectivas das mulheres, entender, né, o contexto de cada uma e tentar trazer aquilo ali, receber isso de alguma forma no bloco, assim, né? Porque a gente já sabe das opressões que a gente vive o tempo todo na vida, assim. Eu ia falar, Então, já faz sentido. criar um espaço para que a gente se acolha, eu acho que foi o mais importante, assim, para desenvolver essa trajetória, sabe? Uhum. É que eu ia falar aqui que faz sentido, né? Porque todo mundo na mesma vibe ali, já sabe qual que é o propósito, o bloco, atrai, né? Atrai gente ali com aquele perfil. Total. Aí Aham. era isso, assim. Até então, né, eu já fazia teatro, então essa coisa da voz já não era uma novidade para mim, mas de me encontrar como cantora também foi depois do bloco, assim. Porque aí foi isso, né? Fui me desenvolvendo na regência. Então, a minha regência também é muito específica, porque, claro que eu consigo reger em outros lugares, já tive outros trabalhos regendo, mas tudo partiu dessa construção do Bruta Flor, né? Dos nossos significados, das nossas músicas e tal. E com a voz a mesma coisa, assim. Era muito difícil para a Cláudia fazer as duas funções, de reger e de cantar ali, né? No bloco. Então a gente ia se revezando nessa e ali eu fui me encontrando. Depois de ter esse contato com a música autoral também, eu comecei a compor a partir daquilo ali, sabe? Enfim, foi desencadeando várias coisas na minha carreira, assim, que eu realmente escolhi que eu queria para a vida, assim. Olha, muito Aí legal. vou aproveitar, você não me perguntou, não, mas vou aproveitar assim só para. Mas pode falar, aqui, ó, veio aí. Deu vontade, pode falar. Quiser Então, contar um outro beleza. caso também, contar o que aconteceu hoje de manhã, pode, à vontade. Assim é bom. Uma coisa assim que foi virada de chave para mim, para entender como carreira, né? Porque assim, o Carnaval de BH,
ele tem essa coisa das baterias, dos blocos, né? Que vem aí de muito tempo, desde essa reconstrução do carnaval político. Então, é um espaço acolhedor. Isso significa que você, por exemplo, dentro do Bruta Flor, até certa medida, né? Você pode ir ao ensaio e não voltar, você não tem a obrigação de se tornar uma percussionista e desenvolver super naquele instrumento e tal. Mas aí o que eu ia falar da minha virada de chave é que foi isso, assim, à medida que eu ia me envolvendo, eu fui percebendo que aquilo ali não, não era suficiente para mim, sabe? Assim, eu queria aprofundar mais, só que aquilo ali era um ambiente para acolher mulheres, era um ambiente do carnaval, né? É uma festa, assim. Então, às vezes eu queria aprofundar numa questão da percussão, e eu fui vendo, gente, eu acho que eu quero estudar isso aqui, eu acho que eu quero mergulhar nesse universo. Então, foi ali que foi essa virada de chave para eu me entender como artista e começar essa pesquisa desse trabalho que eu queria desenvolver como profissional mesmo, sabe? Porque tem uma diferença, né, assim, do batuqueiro para o percussionista, claro, da entrega ali, do envolvimento com o instrumento, né, assim, da trajetória que se desenvolve com cada persona, assim. Então, ali foi a virada de chave para mim, sabe? Bacana. Mas, assim, o bloco, ele oferece também alguma oficina, assim, fora do período de carnaval? Ou são só os ensaios mesmo? Assim, para quem quer Então, aprender percussão, por exemplo, para quem quer aprimorar, assim, na percussão. Então, o Bruta Flor, por ter essa característica de receber mulheres que não tocam, essa coisa de dar oficinas para aprender o instrumento já faz parte do nosso cronograma de trabalho, assim, sabe? Então, claro, né? Agora a gente está num momento diferente da pandemia e tal, estamos aí nessa coisa do isolamento, né? Sem fazer nenhuma atividade, mas já é uma coisa que a gente faz durante... Vocês não fizeram nenhuma Nem atividade online, online? Não, a gente escolheu deixar esse tempo assim, até porque, justamente por essa coisa de se acolher, né, de entender o momento do coletivo, nós temos mães, eu sou regente do bloco, meu menino é pequeno, sabe, assim, até que ponto a gente consegue se entregar para essa atividade também, de uma forma que isso seja saudável para a gente, né, de uma forma que isso seja saudável para o coletivo, então a gente preferiu, assim, deixar esse tempo, mas com a vida, né, assim, até antes da pandemia, e agora a gente pretende retomar também, com cautela, claro, estamos pensando sobre isso, a gente faz atividades durante o ano todo. Então, essa coisa de aprender os instrumentos é uma coisa que acontece durante o ano. A gente tem vários instrumentos no bloco, né, vários naipes de instrumento, naipe do tamborim, do surdo e tal, e a gente faz oficinas específicas para cada um desses instrumentos, em dias separados, em datas diferentes, né, e tal, para que as mulheres aprendam, assim. E aí, para quem quer aprofundar, né, aí tem outros blocos que tem outras complexidades com os instrumentos, que, enfim, às vezes, por exemplo, a roda de timbal, né, que tem uma coisa específica com timbal, enfim. E aí no Bruto a gente meio que faz um geralzão, assim, sabe? Mas esse trabalho de ensinar as mulheres a tocar, a dar uma aprofundada no instrumento específico, é um trabalho que a gente faz durante o ano, que faz parte já da nossa programação de trabalho do ano, sabe? E tem oficina para confeccionar instrumento também? Eu acho que eu vi uma coisa assim, não sei se foi no Instagram, que é Agbe que chama? Como é que chama aquele que parece que é Tem a B também. uma cuia assim com um chocalhinho? Tem algum? Então, tem Enfim, tem a confecção também, ou é só para tocar? Tem. Esse é um outro trabalho que também faz parte dessa programação de atividades do Bruta Flor durante o ano, assim. Então, a gente constrói, principalmente pensando sobre isso, né? Na época que eu entrei, eu tinha 15 anos, então era uma coisa assim, que dinheiro que eu vou ter para comprar um instrumento, né? Pegava uma galera jovem também, ao mesmo tempo pegavam outras mulheres de outras regiões, enfim. Considerando essa questão de como se adquirir um instrumento para poder fazer parte daquilo ali, a gente começou a pensar sobre isso. E quando eu entrei, essa ideia das latas de tinta, elas já estavam lá. Então, isso não foi uma criação que passou por mim, eu não fiz parte dessa construção específica, né? Quando eu cheguei, isso já rolava. A gente faz oficinas para construir latas. Então, assim como tem o naipe de AB, de surdo, de caixa, enfim, a gente tem o naipe de latas. A gente usa latas de tinta, lata grande de Aquela tinta. grandona quadrada, assim. Isso, Quadradona. exato.
Aham. Isso. A gente usa dessas latas e confecciona para poder tocar. Então, tem todo esse trabalho da pintura, do corte da lata, né? De furar a lata num lugar específico para poder montar o talabarte que vai ficar preso no seu corpo. Enfim, a gente faz essas oficinas e, inclusive, assim, até uma coisa que é interessante compartilhar, né? Pensando para além do carnaval, que eu acho que o Brutaflor é isso, assim, né? A gente está aqui também para falar de carnaval, mas ele vai muito além do carnaval, assim. Carnaval, a festa, né? O A festa, oba-oba, o auê. ele tem ações assim, como a gente tem um trabalho durante o ano, acaba que pega mais coisas, né? Então a gente faz esses trabalhos de oficinas de lata, e, por exemplo, a gente já fez em diversos CRAs da cidade de Belo Horizonte, pegando outros coletivos de mulheres que não têm uma relação direta com o carnaval, né? Tentando fazer ações descentralizadas. Essas coisas são princípios do Brutaflor de trabalho, assim, sabe? Que a gente acredita que compõe de maneira mais forte, assim, o que a gente acha que é característico do bloco, o tipo de trabalho que a gente quer desenvolver na cidade, com as mulheres da cidade, né? Então, além dessa confecção de latas, outra confecção que a gente também faz é a confecção de patangomes, que é um instrumento da música mineira, né, do congado, que é uma lata, tipo lata de biscoito, sabe? Aquelas latas redondas, com tampa. Aquela maiorzinha assim, aquelas Isso, tipo de biscoito amanteigado, assim. isso, exatamente, aquelas latas. É. A gente faz patangome com elas e usa sementes, lágrimas de Nossa Senhora por dentro para fazer o efeito da sonoridade, né? E, enfim, customiza essa lata. Então, é um outro instrumento que a gente também costuma fazer, que está presente no bloco, sabe? Esses dois são os principais que a gente costuma ter esse trabalho de confecção, assim. Bacana, hein? Eu tô tentando pensar aqui, é um outro que eu já vi também. Eu não sei Danceterê, né? Que é uma qual. cabaça. Deixa eu pegar aqui para você ver. É, É uma deve cabaça de ser. madeira. Com o Quer ver? Olha chocalhinho, aqui. Isso. tipo uma miçanguinha. Esse aqui. Isso, esse. Com a O Xequerê também miçanguinha. faz parte do bloco, assim, dos naipes do bloco, né? É um instrumento muito característico do maracatu e que o Carnaval de BH acabou abraçando também, né? Porque o Carnaval de BH é meio que isso, né? É uma mistura de várias manifestações culturais, assim, dialogando, enfim, como é Aham. que elas se atravessam numa criação diferente, assim. É. Gente, Carnaval de BH é foda. Belo Horizonte é foda. Não é porque é minha cidade, não, mas é porque não tem jeito. Eu acho que Belo Horizonte tem uma potência cultural muito grande, né? Assim, é uma cidade, é um polo de arte gigantesco, assim, muito potente. Então, É. eu acho que o carnaval, para além da questão política, foi um lugar também de encontro nesse sentido, sabe? De desenvolvimento, de potência cultural muito grande, assim. Querendo ou não, eu acho que isso é uma questão até importante, assim, de ser pensada, e ela vem sendo discutida desde quando o carnaval foi retomado em 2014, para além da pauta do espaço público, é essa coisa do fomento à cultura que o carnaval desenvolve em Belo Horizonte. É um movimento extremamente significativo para a cidade, e ele precisa ser fomentado de maneira muito mais justa do que ainda é, né? É claro que muita coisa vem acontecendo há um certo período aí, há alguns anos, a gente já tem esse incentivo da prefeitura, né? Que é uma coisa que eu acho que tem que ser feita mesmo, que é o mínimo que tem que ser feito para o trabalho que a gente faz na cidade, porque tudo isso que eu estou contando aqui agora, só do Bruta Flor, não tem incentivo, até então, né? Não tinha incentivo nenhum de nenhum órgão público, não tinha nenhuma política pública para a gente poder fazer um cortejo, assim, justamente por ser um tempo em que o carnaval estava retomando, essa coisa do espaço público, de ocupação. Ainda tinha muito para caminhar, querendo ou não, era uma luta mesmo, assim, ainda é, né? Uma luta muito grande para que isso seja feito. Então, querendo ou não, há de se reconhecer a importância do carnaval num sentido político e político-artístico, de fomento à cultura, né? Assim, de valorização das nossas tradições também, e de centralização, enfim. Acho que ele se aplica em várias esferas, para além da festa, sabe? Ah, claro. Uhum. E como é que funciona esse incentivo, assim, da prefeitura? Porque seu trabalho lá é voluntário, né? É, Como que o é. bloco funciona, assim? Vocês
Vocês têm algum patrocínio? Vocês têm, sabe, tem alguma verba da prefeitura para isso? Porque, assim, teve Então, isso também, né? O carnaval começou e depois é que veio a organização da prefeitura, não foi? exatamente. É como se as instituições públicas pegassem carona na Isso, luta que já estava sendo exercida ali isso por aí. muitas pessoas que puxaram esses blocos, que puxaram esses movimentos lá atrás, né? Aham. Então, o Bruta Flor em si, ele é um bloco que ele não tem um objetivo financeiro. Isso significa que o nosso bloco não cobra para participar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem muitos blocos em BH, né? O Carnaval de BH, se não me engano, é o terceiro maior do país. Não sei se essa Uhum. estatística está atualizada, mas é mais ou menos por aí. Então, com essa coisa de fomento à cultura, nós estamos falando de profissionais trabalhando, né? Isso significa que existe um mercado do carnaval e que os artistas, que são os principais, que fazem a parte da festa acontecer no sentido da musicalidade, né, da questão artística em si, eu arrisco dizer que são as pessoas menos beneficiadas economicamente com o mercado carnaval. Se a gente for pensar o tamanho do carnaval em Belo Horizonte, né, por ser o terceiro maior do país, quem lucra com isso não é necessariamente os artistas, né? A gente sabe que são outros setores aí, enfim, as instituições públicas e tal. Mas o Brutaflor, em específico, ele é um bloco que ele não tem um viés econômico. Então, a gente não cobra a participação de ninguém. Isso significa que, para poder fazer um cortejo, a gente precisa de algum tipo de incentivo. Se não me engano, Vocês de têm trio todos os cortejos, elétrico? Vocês têm trio? a gente. Não. Não. Ah, tá. Então, é porque o que acontece? Essas coisas, por exemplo, de trio, elas vão mudando de acordo com o tamanho do bloco e do público que o bloco tem. Então, você vai adaptando isso de acordo com o espaço, né? Com o espaço que você vai usar. Então, tem todo um trâmite com a prefeitura, com a BH Trans, para você poder botar o bloco na rua, assim. Mas Uhum. essa coisa do incentivo financeiro, de um patrocínio e tal, de todos os cortejos que a gente fez, se não me engano, a gente teve patrocínio da prefeitura em 2 anos. No mais, a gente faz financiamento coletivo, passa chapéu, faz caixinha para poder financiar. Mas, assim, agora, né, essa coisa é relativamente recente, esse incentivo da prefeitura. Então, a gente sempre tenta fazer, solicitar essa espécie de incentivo, né? E com esse incentivo que a gente consegue se adequar às regras que a própria prefeitura coloca para a gente, enfim, que as outras instâncias de segurança também colocam, né? Porque como o carnaval cresceu, o que acontece hoje, o que aconteceu em 2019 é muito, extremamente diferente de como se organizava um cortejo em 2016. A gente teve um crescimento muito rápido do próprio carnaval, né? Do Uhum. público, enfim. E aí, e aí, com o tempo, isso foi mudando, assim. Então, a gente não tem um trio nosso. Eu acredito que em Belo Horizonte não tenha nenhum bloco que tenha um trio que é seu, né? Isso é um trabalho que a gente costuma fazer, Não, por eles exemplo, assim, alugam mesmo, né? Alugam o carro de sol, o é, trio, é por isso que eu perguntei, porque é um custo também, né? A mais que isso, seria para colocar o bloco na rua. é. Não, e é trio, é segurança, é corda, é limite de segurança, é bombeiro, é altura das árvores, dependendo da altura das árvores, da altura do trio que você vai usar, você vai ter que trocar de rua, tem que fazer uma vistoria, tem todo esse trabalho, assim, Deve ser um esses trampo trâmites. danado. Dá trabalho. Mas essa questão de segurança, né, para a gente, para É. nossa bateria e para o público. Como o carnaval cresceu, não tem como a gente não passar por aí, né? Nós não estamos falando mais de um carnaval de rua que é só uma galera na Praça da Estação, que é muito significativo, mas é pequeno com relação à quantidade, né, que eu estou falando, de pessoas. Então, isso aí é uma necessidade mesmo por uma questão de segurança que acaba que a gente tem que fazer. Que hoje é isso, assim, hoje a gente consegue fazer correndo atrás, lutando, batendo lá na porta da prefeitura, na Câmara, para que esses direitos continuem sendo garantidos para que a festa aconteça com segurança. Porque Uhum. é muito trabalho que não passa pelas políticas públicas, né? Então, acho que é o mínimo que a gente tem que ter é esse tipo de incentivo mesmo. Uhum. Claro, claro. Mas agora, não saindo do assunto, mas mais ou menos, eu quero saber aí da maternidade. Você falou que tá com um menininho pequeno, né? Um nenenzinho Sim. ainda. E aí, como é que você conciliou maternidade, carnaval, faculdade, trabalho?
Vida! Como Pois foi? é, Como está eu sendo? engravidei em 2019. E aí, meu filho nasceu no final do ano, novembro, por aí. E aí, né, como o Bruta Flor funciona nessa pegada toda, eu falo muito do Bruta porque é o bloco com que eu mais me envolvo, né, no sentido de trabalho mesmo, assim, produção e tal, mas eu tenho outras experiências como cantora em outros blocos e Uhum, regendo outros blocos também, já passei por isso, assim. uhum, Mas, em específico com o Bruta Flor, que é o que eu mais me entrego, né, justamente por ele funcionar dessa maneira, assim, de todo mundo se acolher e tal, eu passei por essa gestação em 2019 e foi, assim, relativamente tranquilo de conciliar com o carnaval, porque eu trabalho com uma equipe que entende o que é maternidade, né? Então, uhum, isso sempre foi uma coisa que fez parte da nossa construção, assim. E aí, o cortejo de 2020, ele aconteceu e para o Bruta Flor foi um pouco menos problemático do que os blocos que saíam nos dias do carnaval, não sei se você lembra, né? Mas aqui em BH teve assim uma grande confusão, muita gente querendo embargar o carnaval, né? As instâncias sim. públicas querendo atravessar, quem saiu, quem conseguiu botar bloco na rua saiu na raça total, assim. Uhum, Só que o Bruta Flor, como a gente sai no pré-carnaval, acabou que a gente conseguiu resolver umas coisas para conseguir sair que não se aplicaram nessa confusão, assim. Então, meio que a gente conseguiu não fazer parte disso, né? Essa treta toda rolou depois, assim. E aí, em 2020, meu filho tinha 2 meses? 2 meses quando a gente saiu. E aí eu fui para o bloco reger nesse sentido, ó, vou parar aqui para amamentar, peraí. Enfim, volto agora, né? E menino no mas com sling, quem que ele levando menino. ficou? Como é que você fez? Meu companheiro estava comigo nesse dia. E Ah, aí tá. ele ficou lá com o Bento pertinho da gente. Pertinho assim, né? Ia para um lugar mais distante, botava um fone, aquele fone de bebê, sabe? Porque ele era Aham, muito novinho, né? O aham. estímulo sonoro é muito assim. Então ele ficava no canto, a gente se ligava, eu lá encontrava, amamentava, voltava e ficava nessa, assim, sabe? Mas Uhum. nunca foi uma coisa muito pesada de se fazer, primeiro porque ele era novinho, né? Tem as suas complicações de ter um bebê novinho, mas ao mesmo tempo é um bebê que dorme, por exemplo, né? A minha Ele dormia no canguru, assim, ó, lá no Pois bloco, é, tal, dava uma madeira assim, ó, dormia ali e mesmo. dormia. É. E aí eu ia Com uns fazendo assim, 7 né? meses, mais Então, ou menos. Né? pois é. Então, assim, acabou que com relação à maternidade, essa coisa do carnaval não foi muito difícil de conciliar por conta disso, assim, como o Bruta Flor funciona e porque nos carnavais seguintes já era pandemia, né? Ah, Então, assim, sim. no ano de 2020, eu fiz uma participação em um bloco como cantora, que é o Bloco Tapa de Mina, que é um outro bloco de mulheres em BH, que surgiu depois do Bruto, que tem um trabalho, assim, maravilhoso. São percussionistas muito cabulosos que constroem o bloco, né, que desenvolvem a parte musical do bloco. Laisa Lamara faz parte desse bloco. Vicky Ori também já fez parte desse bloco. São percussionistas que têm um trabalho na regência em BH muito significativo. São pessoas que são legais de você conversar também, assim. Elas têm um trabalho muito legal na cidade. E aí eu fiz, nesse ano de 2020, eu fiz uma participação cantando no Tapa de Mina e fiquei por conta do meu filho. E aí nos outros anos já era pandemia, então acabou que isso aí eu consegui conciliar porque já aconteceu essa pausa devido à pandemia, sabe? Uhum. Mas é isso, meu filho chama Bento, tem 2 anos e poucos meses, e a gente fica nessa loucura, né, de tentar conciliar, assim, eu sou artista, então, além de ser professora, eu sou artista, né? Então, o trabalho artístico, ele não acontece se você não se movimenta. Mas a minha sorte nisso tudo é que boa parte dos trabalhos que eu faço, assim como o Bruta Flor, eu faço parte da construção, da organização. Isso significa que eu consigo ter autonomia sobre esses trabalhos. Então, por exemplo, as pandeiristas, né, que é o projeto que eu citei, que eu faço parte dando aula de pandeiro, o meu tempo de puerpério foi super respeitado, né? Eu não trabalhava e mesmo assim eu fazia parte das iniciativas de alguma forma, continuava recebendo por elas, enfim, a gente sempre teve esse trabalho, essa valorização de considerar a maternidade, sabe? Eu tive muita sorte, eu acho, com relação a essa questão profissional, principalmente, justamente por estar muito envolvida com coletivos de mulheres. E essa questão do maternar atravessa esses coletivos, né? Então, acaba que é uma questão que não é tão problemática quanto uma mulher que trabalha num emprego de carteira assinada, fichado, que vai ter aquela licença, acabou, se vira, as suas questões no maternário ali não vão ser consideradas, né? Isso não fez parte da minha realidade, assim, que é uma coisa que eu tenho muita sorte.
E aí, aos poucos, fui conciliando. Acabou que, como eu fui mãe um pouquinho antes da pandemia, essa pausa de tudo acabou que, em certo sentido, foi muito positivo para mim, para que eu pudesse ter mais tempo com meu filho, me dedicar a ele, sem perder muito da minha carreira profissional, da minha carreira acadêmica, né? Então, assim, aos pouquinhos eu fui voltando, assim. Hoje eu já, né, já retomei a faculdade, enfim. E aí concilio o trabalho na docência, dando aula de corpo e movimento, dando aula de música, de pandeiro, o trabalho artístico na composição, na cena, né? Eu falei menos do teatro, assim, porque eu acho que a música acho que acaba que se aplica mais na nossa conversa e também ela puxa mais coisas, né? Assim, ninguém vai tanto ao teatro quanto vai a shows. Então, são nichos diferentes de trabalho, de mercado também, né? Então, aí aos poucos eu fui retomando isso, assim. Mas tudo assim, meio que na loucura, viu? Meio que vão levar menino para camarim e chama as amigas e faz, ó, eu tenho ensaio dia tal da peça, quem que vai ficar com o Bento aqui nesse dia lá no ensaio? E minha mãe fica um pedaço, meu companheiro vai na outra hora e, sabe, assim, eu tive o privilégio de poder desenvolver uma rede de apoio. Então, assim, eu tive ensaio do Bruta Flor até 3 dias antes do Bento nascer, tive ensaio de espetáculo e fiz temporada de espetáculo até uma semana antes do Bento nascer, e quando o Bento já tinha 2 De meses... barrigão? De barrigão você Não, conseguia fazer tudo? conseguia. Mas é porque já tem um trabalho corporal, né? Por estar estudando teatro, essa coisa do corpo já faz parte, assim, desde antes, durante e depois, assim. Então, eu acho que isso contribuiu também, sabe? Enfim, mas aí foi tudo meio que nessa loucura. O privilégio de ter rede de apoio, ele muda totalmente como é que o seu maternal vai se desenvolver, né? Essa possibilidade de fazer uma temporada de espetáculo até pouco tempo antes e voltar com ele novinho. Na mesma época que eu voltei a Região Bruta, que ele era pequenininho, né, com 2 meses, eu já voltei a fazer uma outra temporada de espetáculo. Então, a gente fazia esses esquemas de revezando, leva menino para camarim, para, amamenta, e vamos nessa, assim, sabe? Então sempre foi tudo meio que nessa loucura, assim. Mas consegui fazer, tô tentando. Nossa, tá fazendo e tá de parabéns, viu? Você É é... difícil, né? Ah, é Assim, a fácil não. realidade é que é difícil. Acho que é até importante falar isso, porque às vezes a gente fala assim, parece que é muito fácil, né? Você tem rede de apoio, como se você tivesse 8 pessoas por conta de você, e a vida não é assim, né? Depois que você vira mãe, um ensaio vira um evento do mês. Né? Você vai no supermercado, é outro evento do mês, porque você tem que organizar tudo e tal, essa logística para conseguir fazer. Tem essa coisa também, né, da gente se cobrar enquanto profissional, independente de ter lugares que acolham a sua maternidade no âmbito profissional, você vai se cobrar também o seu rendimento ali e tal, essa coisa louca, né, dos efeitos do capital sobre a gente, da É. produção, essa loucura toda. Para mim, Mas, essa é a enfim, pior cobrança. É a autocobrança. com A gente certeza, não com se certeza. permite, né? A gente não se permite, assim, ficar por conta, ficar... Quer dizer, pelo menos eu, né? Tem essa dificuldade aí. Eu também. Mas e é isso, assim, é difícil, mas eu tive o privilégio de ter outras alternativas, que eu sei que não é uma coisa comum para a maior parte das mães, né? Considerando a realidade do Brasil, enfim, o nosso contexto histórico, econômico, político, social como um todo, isso não é uma realidade comum, assim. Eu sei que eu faço parte de um recorte relativamente privilegiado por ter esses acessos, sabe? Mas é isso, assim, cada um sabe do calo no pé, né? E a gente vai correndo atrás, vai tentando. Pois é, não pode parar, né? Pode parar. É. Mas então, vamos às dicas culturais? Vamos? Bora lá, Então, eu bora peço lá. para as entrevistadas darem uma dica, assim, né, para as ouvintes de filme, livro, série, alguma coisa que te inspirou, te inspira, alguma livro de cabeceira, alguma coisa para elas para curtirem esse carnaval que não meio que não vai ter, né? Para mim não vai ter carnaval. Então, É. Olha, eu posso dar dicas musicais? claro, claro, Pode deve. ser. Então vamos lá, ó. Primeiro de tudo, Banda Ponto 4, que é uma banda autoral aqui de Belo Horizonte. Vou puxar aqui pro meu lado, Por que é a banda que eu coincidência,
Coincidência, por acaso do destino, eu faço parte Oh, dessa banda. menina! Olha só para você ver, menina. E a gente E está para lançar um disco esse ano ainda. tem lá no Instagram? Que aí já mata outra pergunta, que eu ia falar para você passar seus contatos aí, né? Suas redes sociais e tal, para quem quiser saber mais do bloco, da banda. Então já junta aí. Sim, banda.4 no Instagram vai estar arroba, por extenso, ponto 4. No lugar do também. A, você pode. Isso, 4 também. E aí, no lugar da letra A, você coloca o numeral 4. Arroba ponto 4, por extenso. Outra dica maravilhosa: Coletivo Negras Autoras lançaram um disco em 2020. Esse coletivo é feito por mulheres de Belo Horizonte, Júlia Tizumba, Manu Ranila, Vi Coelho, Elisa de Sena. São artistas cantautoras, artistas da cena, da percussão, da composição, que têm um trabalho muito significativo, muito potente, e esse disco, o disco que elas lançaram do Negras Autoras é maravilhoso, assim, acho que é uma outra dica muito boa. Mais uma dica de teatro, que eu acho que pode ser potente, espetáculo Maternar, da Cia Quatro Quartos, que é um espetáculo que fala sobre maternagem, né? Conta a trajetória de uma das atrizes, e eu trabalho como atriz convidada nesse espetáculo, então eu peguei esse momento de estar gestando, depois de parir, fazendo esse espetáculo, enfim, foi bem legal. E a gente trabalha com ele até hoje. Quem tiver em BH, em algum momento, tiver condição de assistir, é legal demais, assim. Eu acho que é por aí, sabe? Eu não sou uma pessoa que assiste a muitos filmes, por exemplo. Eu sou mais do efeito sonoro, sabe? O que me pega no som e na cena. Então, eu acho que é mais por aí, assim, sabe? Uhum. Acho que Nossa, são essas as dicas musicais. top. Adorei, adorei. E Muito bom. aí, só aproveitando para reforçar, né? Porque eu já fui dando as dicas, aproveitando para falar dos projetos, né? Aham. Então, um outro projeto que é interessante, que eu já falei também aqui, mas só para reforçar, é o projeto As Pandeirista. Pode procurar no Instagram, As Pandeirista, sem S no final, porque a gente trabalha, é no Agora, singular mesmo, de cada uma, pandeirista. na especificidade das mulheres. E é um outro Vamos projeto achar. muito interessante também. Vamos achar. As pandeiristas. Já achei. As pandeirista. Coletivo de Mulheres Pandeiristas de BH. Pronto, já estou seguindo. Legal Esse muito demais. me interessa. Muito me interessa. Bem que bem. Pronto. Aberto, viu? Para todas as mulheres, só colar. Ai, mas não tem online, né? Pô, agora eu tô Online longe. Tem também. online? Ah, pronto. Show. Bandeirista tem online. E a gente tem mulheres assim do Rio Grande do Sul, de outros estados, que conheceram a gente pela internet e começaram a participar do movimento. Assim. É muito interessante como é que o instrumento, né, a percussão, a música consegue linkar várias coisas e envolver, né, Não, e as com a internet pessoas. também é uma maravilha, né? Essa troca que você consegue É, fazer, né? Fica um negócio diverso, assim, é muito bacana. O com resultado certeza. é fantástico, fantástico. Mas então, Luísa, muitíssimo obrigada. Nem tenho como Obrigada a agradecer por você. viabilizar aqui esse nosso programa de carnaval, que eu já estava Legal achando que não ia demais. acontecer. Pois é, foi Mas deu sofrido bom, para deu mim. bom. Eu sabia que no final ia dar certo, sabia, só Deu algum dia não ia certo. dar. Mas muito obrigada, Eu, viu? eu que Mesmo. agradeço demais pelo convite. E eu acho que fica aí, para quem está ouvindo, né, essa reflexão assim, de vamos valorizar esse carnaval que acontece dentro da gente também, essas iniciativas culturais que movimentam o sujeito, que movimentam a cidade, que fomentam a cultura, que defendem as mulheres e os nossos direitos, né? Assim, a partir de uma perspectiva de luta mesmo, para além de um discurso de empoderamento relativamente raso, mas que a gente consiga fomentar, né? Enfim, seguir fazendo esse tipo de trabalho e que as pessoas cada vez mais pensem sobre isso, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Olhem para as mães que estão do seu lado, olhem para as mulheres artistas que estão do seu lado. Quantas percussionistas você conhece? Quantas bateristas você conhece?
começar a pensar sobre essas questões, eu acho que é sempre uma pulguinha atrás da orelha, que é interessante da gente levar para o nosso cotidiano, né? Então, agradeço demais pelo convite, pelo espaço de falar esse tanto. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. Que isso, muito Mas, obrigada por falar demais. Contar um monte de mas coisa estamos interessante pra juntos. gente. Muito E quem quiser enriquecedor. me seguir nas redes sociais para saber mais sobre todos esses projetos que eu citei, é só procurar lá, @Luísa de Paula, Luísa com S, que eu vou estar lá em todos os E o lugares que bloco vocês me também, acharem. né? E o Bloco Bruta Flor, mesma coisa. Instagram, Facebook, @Bloco Bruta Flor. No YouTube também tem muitas músicas do nosso repertório, enfim, alguns registros dos nossos trabalhos. É bem interessante procurar também. Obrigadão demais. Que delícia de papo, Juliana. Ai, também Que amei. bom. Amei, amei, amei. Não, não desliga, não. Vou te dar tchau, mas você não desliga, não. Beleza. Tá bom, mas obrigada mesmo pela conversa, obrigada por movimentar a cidade, por fazer esse movimento lindo, né? Encher BH de cultura, de alegria, enfim, por fazer esse carnaval acontecer. Tá bom? Vamos juntas demais. Estamos Então, tá juntas. bom. Obrigada, então. Beijo. Valeu, beijo. Bom, gente, muito obrigada também a quem escutou esse episódio. Muito obrigada aí a quem tem acompanhado o podcast e assistido ou escutado. Eu fico muito feliz com o retorno que vocês estão me dando, assim, eventualmente. Estou achando bem bacana mesmo. Estou tentando trazer cada vez mais mulheres inspiradoras aqui para contar as histórias delas para gente. E para quem quer saber um pouco mais, né, conhecer mais o projeto, pode acessar lá o site, que é empreendedelas.com.br, ou então pode seguir a página, né, o perfil do Instagram, que é o @empreendedelas. E também pode indicar para as pessoas, para todo mundo, escutar e fortalecer o movimento. Bom, eu ainda tenho que contar para vocês também que a introdução do episódio de hoje, a história da Praia da Estação, e a história de todo o movimento de retomada do carnaval, ela não saiu da minha cabeça, né? Eu consultei textos do site do G1, um texto intitulado A Praia da Estação comemora 10 anos no local onde ganhou força na internet, e também o texto A Experiência da Praia da Estação, outras narrativas, multiterritorialidade e resistência no centro de Belo Horizonte, da Milene Emiliano, que eu até citei lá na hora que eu estava falando o texto. Bom, então eu fico por aqui e espero vocês no próximo episódio, que eu ainda não sei exatamente se vai ser daqui a 15 dias, se vai ser semana que vem, como é que vai ser exatamente essa comemoração aí do mês de março, porque eu gosto de comemorar o mês inteiro, então eu vou ver como é que vai ser ainda, mas vocês vão ficar sabendo. Me acompanha lá, acompanha o perfil lá do Instagram, que é a melhor forma de ficar sabendo, ok? Então, beijo para vocês. Então, vamos levando, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!